Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre religião e literatura e o nosso convidado é Carlos Mário Paes Camacho. Ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bem-vindo, Carlos Mário, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Olá, Flávio. Olá a todos, telespectadores da TV Horizonte. Estou muito feliz aqui em poder apresentar para vocês, de uma maneira geral, o meu trabalho de doutorado. Excelente. Bem-vindo, então, Carlos Mário. Você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas? Então procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube, também nos desenvolvedores de podcast. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Carlos Mário, fale um pouco para nós assim, da sua trajetória, né? Você tem uma formação bastante diversificada e decidiu fazer essa pesquisa sobre religião e literatura. Como é que você chega nessa pesquisa mais recente que você desenvolveu? Eu, entre 2008 e 2012, eu desenvolvi na PUC do Rio de Janeiro, sob orientação acadêmica do professor Dr. Gilberto Mendonça Teles, a minha primeira tese de doutorado, que recebeu o seguinte título: As representações da modernização urbana do Rio de Janeiro nas crônicas de Machado de Assis e Lima Barreto. E, ao longo do trabalho, eu percebi que, no texto machadiano, a recorrência em relação à religião ela era muito expressiva. E, nesse sentido, eu pensei, a partir daí, desenvolver um trabalho que fosse específico, que fosse voltado para Machado de Assis. Foi aí que eu entrei em contato com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e, através de um diálogo com o professor Carlos Caldas, eu elaborei, num primeiro momento, o projeto que seria as representações religiosas na literatura machadiana. Inicialmente, o projeto ele envolvia trabalho com duas obras de Machado, que são dois romances da segunda fase, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. A partir de um diálogo que envolveu também o professor Antônio Cantarella, foi-me sugerido trabalhar com o tema do Eclesiastes. E foi a partir daí que surgiu o tema da minha tese, Coelho Fluminense, Pessimismo e Sentido da Vida em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Excelente. Carlos Mário, você pode nos apresentar de maneira breve, né, essa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e o lugar que ela ocupa na literatura machadiana? Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerada pelos comentadores de Machado de Assis, pela fortuna crítica machadiana, como o livro que inaugura a segunda fase da produção machadiana, que, em linhas gerais, é vista como uma fase realista. É uma ficção mais pessimista, que trata muitas vezes os assuntos humanos de forma árida. E o Dom Casmurro ele foi publicado em 1881 e o enredo tem como base a história de Brás Cubas, narrada no momento em que ele morre. É curioso porque é a primeira obra narrada em primeira pessoa, é um romance que foi narrado em primeira pessoa, e o mais curioso ainda, narrado por um defunto, né? E a partir da morte de Brás Cubas, ele vai fazendo todo um resgate da sua trajetória de vida, desde o nascimento, passando pela vida de jovem, né, e chegando àquela idade mais madura.
ele tem também uma característica básica no enredo, quer dizer, um tema básico no enredo foi o envolvimento amoroso de Brás Cubas com Virgília. E é um romance muito interessante, primeiro porque você tem um narrador inusitado, que narra do além. Né? E começa exatamente o romance a partir da morte do protagonista. E a partir da morte ele vai resgatando a sua história desde o seu nascimento. E um dos temas que você presta atenção, né, é o tema do pessimismo. Como é que esse tema aparece na obra? Pessimismo, Machado de Assis, ele aparece em vários momentos. A própria vida do protagonista, né, que muitas vezes é levada ao leitor como uma vida sem sentido, é um momento desse pessimismo. Quando ele trata, por exemplo, o tema da morte, né, as ambições humanas, os interesses que estão em torno dos personagens, é aí que efetivamente a gente percebe toda essa visão pessimista. Veja que no início do romance há um diálogo entre Brás Cubas e Pandora, né, que representava aquela força da natureza. E a maneira como Pandora dialoga com Brás Cubas é exatamente mostrando a pequenez humana, né? Que o homem é um ser individualista, egoísta e que não tem uma vida muito importante. É nessas passagens que a gente identifica o pessimismo. E o fechamento do romance ele é muito interessante, porque o romance ele fecha o seguinte, quer dizer, não tive filhos, não leguei à humanidade a miséria da própria humanidade. Então, é um romance pontuado por essas questões. E a religião está no meio disso. Excelente. Eu vou lembrar também de colocar isso no meu testamento. Não tive filhos, não leguei à humanidade a miséria da humanidade. Carlos Mário, há um tipo de posição, de natureza filosófica na abordagem que Machado faz no tema do pessimismo, né, na obra? Machado ele foi um leitor de Arthur Schopenhauer, de Montaigne, de uma série de outros pensadores, de outros intelectuais, artistas da própria literatura brasileira. No meu trabalho, eu procuro aproximar muito o texto machadiano do próprio Schopenhauer. Né? Na biblioteca de Machado, você tem exemplares, por exemplo, que são os aforismos para a sabedoria. Né? E o Machado é muitas vezes apontado pelos estudiosos como uma espécie de cético, o que o aproximaria de Michel de Montaigne. Então, são essas as questões que me embasam também a reflexão de Machado. Sem falar que alguns chamam o Machado de uma espécie de Schopenhauer brasileiro. Né? Então tem um diálogo, né, com esse ambiente filosófico da época, para essa consideração da questão do pessimismo. Sim. E a partir daí você encontra, é uma espécie de caminho para você encontrar as ideias religiosas nessa produção. A partir dessa consideração, então, é que onde você tira a ideia religiosa. Você diz que o ponto central é entender o Machado de Assis como uma espécie de Wellett fluminense. Aí eu já entro na questão do narrador. Né? O Machado ele constrói o narrador
que, de uma maneira geral, é visto como sendo o próprio Brás Cubas. A nossa tese aí ela é diferente. Eu parto do pressuposto de que a vida de Brás Cubas é contada, mas não pelo Brás Cubas, efetivamente. Existe um narrador que é criado e que se posiciona no além e que faz o papel do Kohelet Fluminense, do Kohelet da Bíblia. Quer dizer, a partir desse narrador, e informado pelas mensagens do Eclesiastes, ele vai narrar a própria vida do Brás Cubas. Então, é nesse sentido. Porque, na verdade, eu considero que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz uma... Meu estudo é uma tentativa de resgatar a recepção do Eclesiastes. Aliás, autores como Domício Proença e outros, além de acentuarem a ideia de que o Eclesiastes foi um dos livros prediletos de Machado de Assis, afirmam ainda que o Machado foi um escritor extremamente habilidoso no trato das questões da Bíblia. Quer dizer, sim, há hoje estudos que mostram, né, várias passagens da Bíblia em contos e na própria ficção machadiana, sobretudo aquela que veio a partir de 1881. Sim, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Aqui no Religário, nós estamos conversando sobre religião e literatura. O nosso convidado é Carlos Mário Paes Camacho. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Carlos Mário Paes Camacho. Estamos falando sobre religião e literatura. Carlos Mário, você disse que Machado era leitor do livro de Eclesiastes. Como situar essa literatura no âmbito ali dos livros sapienciais e, a partir daí, que influência isso pode ter exercido sobre o autor? Que atração, né, pode ter exercido sobre o autor? A literatura sapiencial, ela é uma literatura muito conhecida e o Eclesiastes é um dos livros que compõem essa literatura. Geralmente, os temas que estão presentes nessa literatura são temas que procuram avaliar a relação da fé e da própria existência humana. E o Eclesiastes ele é um exemplo disso, exatamente porque ele tenta resgatar o cotidiano da vida, e nesse sentido é uma leitura muito ácida, muito árida, né? E que tenta ser uma literatura também com um conteúdo, digamos, pedagógico, na medida em que ela vai recomendar aos homens uma vida voltada para a sabedoria e para a crença em Deus, né? E o Machado ele foi um leitor do Eclesiastes, né? Ele é um autor que nutriu uma grande simpatia pelo Eclesiastes e muitas dos seus personagens, das suas narrativas, eles expressam exatamente esses temas, os conteúdos da própria literatura sapiencial, e o nosso exemplo aqui é o Eclesiastes. Você falou de exemplo agora, eu estava pensando nisso, né? Alguma passagem que você se lembre agora, que você tenha consigo, que possa exemplificar essa presença da influência do livro de Eclesiastes na obra? O próprio diálogo do Brás Cubas com Pandora, né? Onde Pandora, além de mostrar o diálogo, além de mostrar um pessimismo em relação aos seres humanos, ele vai mostrar também uma vida material difícil, né? E também marcada por uma frase que
é típica do Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, a efemeridade da própria vida humana, né? Várias passagens de Memórias Póstumas Brás Cubas, elas apresentam essa relação com o próprio Eclesiastes. E também a própria ideia de uma vida mais ácida, mais árida, na própria despedida do romance, né? Quando ele fala que não legou nenhuma miséria, não teve filhos e que por isso não legou nenhuma miséria para uma criatura humana. Carlos Mário, você inclusive põe no título da sua pesquisa, né, essa ideia do Kohelet fluminense. Não é isso? É muita coisa para Machado ser identificado dessa forma? Na verdade, não é o Machado que eu identifico, mas é o narrador, o narrador que ele cria, né? Por quê? Porque se você pegar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai, além de narrar a vida de Brás Cubas, quer dizer, o Kohelet, além de narrar a vida de Brás Cubas, ele vai também fazendo meditações a respeito da própria vida. E como que a gente percebe isso nas Memórias Póstumas de Brás Cubas? É porque em determinados momentos o narrador ele suspende as narrativas, ou seja, a história de Brás Cubas intercala no meio dessas narrativas reflexões que são exatamente muito próximas ao próprio Eclesiastes, mas também a própria filosofia de Schopenhauer, né? E nesse sentido, é como se o Kohelet fluminense tivesse narrando a vida de Brás Cubas e alertando o leitor da necessidade de uma vida mais voltada para a sabedoria, né? É nessa perspectiva. Quando eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais uma vez, depois de ter lido o Eclesiastes, a ideia que eu tinha era exatamente isso. A vida de Brás Cubas sendo narrada para o leitor como forma também de procurar orientar o leitor para uma vida voltada com mais sabedoria e, obviamente, para uma crença em Deus. Voltando para o tema mais geral da nossa conversa, que é a relação entre religião e literatura, que lições você tira desse exercício? Porque quando você começa a pesquisa, você tinha uma intuição, né, de um diálogo entre literatura, autor e questão da experiência religiosa, etc. Mas, de modo geral, né, que lições você tira da relação entre religião e literatura a partir da sua pesquisa? Primeiro que eu vejo que Machado de Assis ele é um autor consagrado da literatura, mas que, através da literatura, ele está tratando de uma série de temas, né? É muito interessante, se você olhar o conjunto da obra de Machado de Assis, você tem uma visão, por exemplo, da própria história do Brasil no século XIX. Agora, no tocante à religião, eu chego à conclusão de que a religião é uma chave de leitura da própria literatura machadiana e que ajuda até a gente a problematizar a própria ideia de que o Machado é um autor tipicamente pessimista, né? E que a própria narrativa de Machado ela é pessimista por si só. Não, ela tem aspectos pessimistas. A gente não pode deixar de perder este vista. Mas ela também tem uma narrativa que suscita também uma esperança. E essa esperança, ela é muitas vezes colocada, ela está muito associada com a presença de ideias religiosas. Para o leitor, né, que não tem essa formação, essa preparação para enfim, como você fez, né, buscou fontes em autores da filosofia, buscou a própria fonte do texto
bíblico, como é que de maneira assim, mais direta, mais intuitiva, ele pode encontrar traços esses elementos propriamente religiosos na obra? O meu caminho para chegar até a religião Machado passou primeiro pela filosofia. Eu sempre fiquei muito incomodado com aquela visão, com aquela tese que parece que ficou consagrada na fortuna crítica, a fortuna machadiana, crítica machadiana, de que Machado é um autor pessimista. Suas narrativas elas são marcadas pelo pessimismo. Eu não questiono isso, mas procurei problematizar essa questão. E a partir dessa questão, eu comecei a fazer leituras ligadas à filosofia, e aí tem a leitura que eu fiz de Schopenhauer, comparando um pouco com o próprio Machado, o próprio Montaigne, né? O ceticismo que muitas vezes aparece na obra machadiana, ele é oriundo de Montaigne, e a partir dessa questão, eu cheguei à questão da própria religião. Agora, é muito nítido, Flávio, que você pegar o conjunto da ficção machadiana, sobretudo os romances a partir de 1881, que é exatamente Memórias Póstumas, que vai inaugurar essa segunda fase da produção machadiana, você percebe citações sobre temas religiosos e sobre a própria Bíblia, né? O que, na verdade, também acaba por contrariar uma tese de que Machado não tinha interesse pela religião, de que Machado desprezava a religião. Como assim? Se volta e meia ele está citando a religião, se a própria religião constitui a boa parte da matéria-prima desses romances da segunda fase? Então, o conselho que eu daria, né, é exatamente, primeiro, tentando perceber a obra de Machado como um grande espaço também de reflexões filosóficas, né? Que, aliás, tem alguns autores que chegam, inclusive, a falar o Machado de Assis um filósofo, né? que reflete filosoficamente através da literatura. E através da filosofia a gente chega até a religião. É esse o caminho. E a Bíblia é um instrumento fundamental, é um livro para você chegar. E a leitura do Eclesiastes, que é um livro desafiador, muito profundo, mas muito enriquecedor. Perfeito. Carlos Mário, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado. Acesse a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.